é José Bonifácio da Silva Filho, nascido em Cataguases. Em 8 de dezembro de 1952, meu pai era José Bonifácio e a minha mãe Nadir de Souza Bonifácio. Frequentei a escola Clóvis Salgado, foi onde surgiu o meu apelido, que eu nunca fui gordo para ser chamado de Pelota. E também não jogava bola antes. Então meu apelido foi de escola mesmo. Meu pai sempre trabalhou com churrasquinho, vendendo na praça, muito conhecido. Tinha uma Vespinha de 3 rodas e também marcou a época, entendeu? E depois eu vim para o futebol, desde criança. Eu e mais o Marquinho, irmão do Tainha, a gente jogava no meio de gente brava, que lá antigamente era o Matadouro de Edgar. Então eu conheci várias pessoas que também esteve lidando com futebol, assim como o Picão, que foi massagista do Manufatura. Tinha o Viludo, que trabalhava no Matadouro e era um baita de um zagueiro, entendeu? Tinha gente brava, o Betinho, Jaime Preto, Geninho, irmão do Rosene. Eu, mas o Marquinhos era pequenininho e jogava no meio de campo, desde lá. A minha lembrança é que eu comecei ali na Nogueira Neves, do campo do Flamenguinho, né? E sempre jogando juvenil. Na época tinha um bom juvenil que era do Manufatura, que a gente perdia todas, entendeu? Era Rosene, Tirinha, Luizinho, Walter, Valdir, entendeu? Então, jogadoraço, muito jogador bom. E a gente não ganhava uma. Depois veio ser ao contrário, que aí depois no titular nós ganhamos todas. Eu jogava no juvenil, aí quando surgiu o campo, foi construído o campo, eu já fui junto com o pessoal para lá, entendeu? Então foi na época do Interbal. Aí a gente, Robertão, entendeu? Aí nós começamos ali até 1970 e pouco, entendeu? Foi onde eu casei. Aí depois fui lá para o Paraná, morar lá em Toledo, Cascavel. Quando eu voltei, aí eu comecei a treinar com o Flamengo, e o Foguinho, que jogava na minha posição, ele machucou. Então eu entrei para a gente disputar o título naquela época, 1976, 77, e nós fomos bicampeão. O primeiro campeonato foi lá em Miraí, contra o Sport. Eu fiz 2 gols, o Carlinho Papagaio fez 2 gols. E no primeiro jogo. Aí no segundo jogo, a gente jogou lá nesse estádio, né, do Rodrigão, do estádio do Flamengo. Aí nós ganhamos de 2-0, um gol meu e um gol do Carlinho. Isso aí ficou marcado na história. Pelota era o jogador clássico, craque, né? Aquele craque de bola que dominava o meio de campo, né? Jogava fácil, né? Apesar de que tá na época, né? Não era só ele que jogava, que era bom no Flamenguinho. Já também Pelezinho era outro também que jogava muita bola. Então são jogadores que hoje seriam jogadores que estariam lá fora ganhando dinheirão, porque jogaram bola, muita bola, fácil. Então nós fomos campeão, bicampeão, né? Bicampeonato pelo Flamengo. E a gente jogava o Carlinho, Papagaio, que era o centroavante, Danilo, Parobé, o meio de campo. Um dos melhores meios de campo que eu joguei foi Fernandinho, Papagaio na cabeça de área, eu e o Pelezinho. Isso aí ficou marcado na história e eu tenho saudade de ver um meio de campo desse jogar hoje, atualmente, que não vejo mais dessa forma, entendeu? E a defesa tinha o Vani, tinha o Capá, entendeu? Então era um time que
Jogava, treinava, jogava muito bem e por isso nós fomos bicampeão. O Guazinho, um jogador também que jogava bonito também, é um cara que jogava com elegância, que era o Pelota, né? O Pelota ali no meio de campo, ele sabia dar o ritmo da partida, né? E teve vários partidos, assim, partida em Miraí, né? Aonde que precisamos dele, que contra o Sport de Miraí. Partido contra Manufatura, né? Partido decisivo, partido decisivo contra o 1º de maio, no Astolfo Dutra pelo Operário. Então foi tanto no Flamengo como no Operário, ele sempre mostrou a disposição, a habilidade, né? E o carinho com os jogadores. Quando eu comecei, que eu tinha 17 anos, eu lembro bem, nós fomos bicampeão pelo Bar Jardim. Como é que era composto o time do Bar Jardim? Ora, Zezé Linguiça, Decinho, o Bugarim, Antônio Arthur Bugarim, era Cael no meio de campo. Era um time muito bom também, entendeu? E a gente parecia que treinava sempre para poder jogar, porque o Betinho na época, ele fazia a ponta esquerda, mas era um ponta esquerda falso. O Gilberto caía pela esquerda, cruzava a bola, então o meio de campo estava lá para poder concluir. Então nós fomos bicampeão. Depois desses campeonatos, esse bicampeão pelo Flamenguinho, aí nós fomos para o Operário. Também fui campeão pelo Operário, com um timaço lá de Miraí, o 1º de maio. E o nosso time do Operário era um time muito bom também, um timaço. Começava com o Cláudio Gracioli, a lateral direita era Capaio, Bica, a zaga com o Jorge Coleiro, o André e o Toninho. Sempre revezava ali pela zaga, né? O Chechel na lateral esquerda. O meio de campo era Walter, eu e o Cari. E o ataque, Emílio, Paulinho da Hilda e Bino. Esse time nós fomos campeão em cima do 1º de maio em Miraí, entendeu? Na época era melhor de 4 pontos, então nós ganhamos a primeira. O Paulo Shelby era o presidente do Operário, entendeu? E ele incentivava muito a gente, falou, eu lembro na época, ele falou com a gente, ó, vocês têm que ganhar a primeira partida aqui no nosso campo, que depois nós vamos jogar as outras duas, uma lá em Miraí e a outra no Campo Neutro. E a gente fez isso aí. Nós ganhamos. O Pécio era nosso treinador, entendeu? E eu lembro que o Pécio, quando eu fui para o Operário, que era o meu time de coração, quer dizer, de coração eu digo até que é o Flamenguinho, porque eu sempre joguei mais tempo lá. Então, aí ele falou com a gente, ó, o Pécio falou comigo, quando eu fui para lá, o Pelota, era difícil marcar você. Na época o Robertão mandou eu jogar onde a bola não estava, eu não entendia nada disso, entendeu? Mas foi por aí que eu comecei a fazer gol, porque o escanteio era batido do lado direito, eu estava lá no lado esquerdo, a bola ia lá, e eu arrematava, era gol, entendeu? O Pécio, quando eu cheguei no Operário, o Paulinho da Hilda foi lá na linha de fundo e deu um chute para gol. A bola bateu na minha testa e foi gol no treino. Aí depois eu fiquei até meio grogue assim e tal. Aí eu fui comentar com o Pécio, né? O Pécio falou, pois é, isso aí que acontecia. Que você, era difícil marcar você quando a gente jogava contra. Porque não tinha ninguém para chegar lá para poder te marcar. Você estava sempre se deslocando, né? Sempre deslocando para o lado onde a bola não estava. Eu tive o prazer de jogar com o Pelota. Um excelente jogador. Tratava a bola com carinho e raro o futebol que ele aplicou aqui em Cataguases. A melhor partida que eu tenho assim de memória, que eu lembro,
uma partida que a gente fez à noite lá no campo do Flamengo, jogando pelo Flamengo, entendeu? O Dinheiro era o nosso treinador. Entendeu? Aí o meu amigo, meu grande amigo, Zé Carlos de Boia, tinha vindo do Atlético Mineiro, juvenil do Atlético Mineiro nessa época. Então ele treinou a semana toda, eu fiz um treino só. O Dinheiro me colocou para jogar. E eu jogando de cabeça de área. O Moisés, que veio do profissional para jogar com a gente no Flamengo, só saía a bola comigo. Ele não tinha outra pessoa para poder sair jogando, porque ele diz que eu não ia arriscar, entendeu? E essa partida, o goleiro bateu o tiro de meta, aí a bola sobrou para mim no meio de campo, eu dominei a bola e chutei para gol. Aí fiz um gol do meio de campo, entendeu? E eu acho que esse time era lá de São João Nepomuceno, ou Bicas, eu não lembro o nome do time não, mas foi uma partida que ficou marcada. Agora, a partida que pior para mim foi o campeonato que nós perdemos. Acho que um dos campeonatos que eu disputei depois de titular foi contra o Ideal de Recreio, que o Ideal, o Paródia era o treinador. Então ele chegou na primeira partida, foi no nosso campo, o Paródia falou comigo assim: Pelota, eu vim jogar aqui, mas aqui o meu time não tem ninguém, entendeu? Eu acho que nós vamos perder e perder de mim. E ficou empatado esse jogo lá. Foi no ano de 90, parece, 90 anos de Cataguases, entendeu? Aí depois nós fizemos outra partida lá em Recreio. E a última partida foi no Ribeiro Junqueira, lá em Leopoldina. Aí o Robertão me tirou do primeiro tempo. Perguntou: Pelota, como é que você está sentindo? Eu falei: tô bem, porque a gente ia disputar essa partida, se tivesse prorrogação, e pelo menos eu pensei assim, eu era capitão do time, então eu sempre jogava com inteligência, entendeu? Pensava bem, entendeu? Aí eu achei que se eu me desse tudo, chegar na prorrogação, né, não ia aguentar jogar. Aí tá bom, aí conversamos e tal, depois o Robertão pegou, colocou outro jogador no meu lugar, e eu fiquei lá quase que chorando, porque eu sentia que o jogo era para mim, que eu era muito tranquilo, sempre fui muito tranquilo para jogar. Aí o time tava perdendo, a gente tava perdendo, parece de 1-0. Aí o time empatou e começou a jogar pra caramba e tal, mas depois não teve jeito. O Paulinho, acho que o Paulinho, lá de Recreio, ele pegou uma bola do meio do campo, chutou e teve a felicidade de fazer o gol. Nós perdemos esse campeonato. Para mim foi o primeiro campeonato e o único, né, campeonato que eu perdi. O resto, na minha carreira, todos que eu disputei, eu fui campeão. Pelo Flamenguinho, pelo Operário, entendeu? Pelo Bairro Jardim. Bicampeão pelo Bairro Jardim, bicampeão pelo Flamengo e campeão regional pelo Operário. O Pelota era um cara que você não falava assim, foi melhor em campo, mas ele também não falava que ele foi o pior. Ele sempre jogava e dava conta de recado. Qualquer treinador queria o Pelota do lado dele, porque ele tinha um nível de jogar, independente do time estar jogando bem ou mal, ele fazia o que precisava ser feito e entregava. Ele entregava o trabalho dele bem feito, porque ele era uma pessoa, e fora disso, uma pessoa humana. Às vezes ele chegava mais duro na gente, pedia desculpa. Tão educado que o cara é. E outro, muito bom jogador também. Eu tive o prazer de jogar a favor e contra ele. Aí eu me lembro de muitos jogadores, foram vários jogadores, desde o juvenil do Manufatura, que era um timaço, tinha a Rosene, tinha o Luizinho, que era um zagueiro muito bom. Depois do juvenil veio o titular,
no bairro Jardim, o time era muito bom. Jogava no meio de campo Bugarim, eu, Bugarim e Cael, entendeu? Aí depois eu fui pro Operário. No Operário tinha o Plácido, que eu lembro assim, que ficou marcado. O Plácido, eu 17 anos, o Plácido não sabia o que fazer. Aliás, o time todo, o DI na defesa, o Cici, entendeu? Me tratava como se fosse uma joia, entendeu? Eles faziam tudo para mim. Eu lembro que o Plácido me botou assim, eu e o gol, não tinha nem goleiro, eu errei. Ele foi lá, me incentivou, falou, não, é isso mesmo. Depois a gente veio jogar contra ele no Manufatura, eu já titular. E a gente foi campeão, entendeu? E agora, o que ficou marcado mesmo, o Rosene, por exemplo, eu joguei com o Rosene uma partida de cada. Lá em São Paulo, joguei uma partida com ele, depois ele saiu, veio para Cataguases e eu fiquei lá, entendeu? Depois vim jogar com o Rosene já no final de carreira pelo Cataguases, até eu lembro que ele, uma falta assim na grande área, na meia-lua da grande área, eu e ele para bater a falta, ele falou, Pelota, bate lá no cantinho, entendeu? Que vai ser gol. E deixou eu fazer isso, que o Rosene, né, todo mundo conhece o Rosene, sabe que o Rosene foi um dos melhores jogadores que a gente conheceu aqui. Aí eu chutei lá no cantinho e foi gol. Depois também foi a única partida. Se ele ficasse, a gente teria sido campeão pelo Cataguases também. Então, voltando a falar do Rosene, depois desse jogo aí, que a gente ganhou e a gente chegou até a final. A final foi contra o Flamengo, o Flamenguinho, entendeu? E o Traíra fez um gol que ficou na história também, que a bola sobrou para ele chutou lá na gaveta, foi o empate, ficou empatado o jogo e eles foram campeão porque tinham uma vitória. E o Rosene, a gente jogou pouco também porque o Rosene jogava na Liga de Ubá, entendeu? Então eu comecei a jogar com ele lá no campo do Cataguases, no Popular, e final a gente jogou junto nessa partida. O resto ele só disputou o campeonato lá de Ubá. Nessa ocasião que a gente estava falando sobre o Rosene, lá de São Paulo, eu joguei no time de Diadema. E a gente fez essa partida lá, fomos até campeão lá, pela Conforge também. Então eu jogava lá com praticamente os jogadores tudo de Cataguases. Tinha alguns só que eram de São Paulo, que era lá da Conforge, time de Diadema. E entre eles tinha o Zé Elídio, tinha o Rosene, tinha o Pelezinho, tinha o Luizinho, que era um jogador que jogou no juvenil do Manufatura. Aí tinha o Gilberto e outros mais. Então a gente foi campeão em São Paulo, depois nós viemos para Cataguases de novo, entendeu? E continuamos a nossa trajetória, só que o Rosene sempre jogando em outra liga. O Pelota era o nosso volante, né? Nós jogava com o Fernandinho plantado e o Pelota na direita. O Pelota era que fazia a ligação do meio e do ataque. Também era um jogador muito, não era muito rápido, mais lento, mas jogava muito bem. Ele apoiava, ele, quando parecia uns golzinhos de cabeça, chegava na área também. Então o Pelota também foi um bom destaque naquela época. O que acompanhou na minha trajetória são pessoas que dentro do futebol me ajudaram muito, né? Uma delas que eu lembro, o Décio Correia, né? O Celso Mota, o Horácio Dourado, entendeu? Todas as pessoas foram da época nossa de futebol, entendeu? E agora dentro de campo eu posso citar bastante gente mesmo.
uma delas que me acompanhou, jogou comigo e a gente foi campeão junto, seria o Baleiro. O Baleiro, eu até recordo que a gente estava jogando contra o Ribeiro Junqueira, já no Master. Aí eu perguntei pro Baleiro, quem que é aquele lateral esquerdo lá, rapaz, que tá jogando pra caramba, ele é muito bom. Pelota, você não conhece, você não lembrou, você não conhece ele, você jogou várias vezes contra ele, então era assim, até dentro de campo mesmo, entendeu? Eu era bem tranquilo, não esquentava muito a cabeça não. E na hora de finalizar eu sempre procurava um cantinho, não chutava muito forte não, mas sempre, entendeu? Então são pessoas que marcaram a minha época. Por exemplo, o meu irmão Kim, que eu acho que foi para mim foi um dos melhores zagueiros que eu já vi conhecer, que eu joguei com ele, né? Entendeu? E, inclusive quando estava no Bairro Jardim, nós fomos jogar, já era 17 anos eu tinha. Aí o Kim era o zagueiro do Flamengo, entendeu? Rapaz, eu pegava a bola, se partia para cima dele, entendeu? Ficar sem saber o que fazer, porque é meu irmão, né? Mas ele, aqui, já viu o Kim fazer cada partida. E tranquilidade, não tinha aquele negócio de apavoramento, dar chutão em bola, que hoje você só vê isso aí, muitos times aí que o zagueiro não sabe nem para onde a bola vai, quando rebate uma bola, dá no pé do adversário. O Kim não dominava a bola, podia ser na grande área, na pequena área, ele saía jogando, não tinha medo de sair jogando. Agora, eu me lembro também uma partida que nós fizemos contra o Manufatura. O Manufatura, nós fomos campeão, 3-2 pra gente, eu fiz um gol, o gol que decidiu o título, e depois nós fomos jogar no Master. Isso aí que o Fernando Diniz hoje em dia tentou fazer e fez no Fluminense, agora está tentando fazer no Vasco, mas não consegue porque eles não conseguem sair jogando. Nós fizemos isso aí tranquilamente. Era, ó, a defesa, vou falar só da defesa, foi contra o Manufatura, né, o jogo já, né, com Parrão, Rosene, tinha vários jogadores que jogaram na época contra a gente, então a nossa defesa era Michila, Zezé Linguiça, Paulo Jorge, o Cael lá de Leopoldina e o Danilo. No meio de campo eu e o Baleiro. Então a gente pegava a bola e ficava tocando ali atrás. E o Rogério nessa época estava lá na defesa, jogando na defesa, entendeu? E a gente saía tocando e tal, e tinha os jogadores lá da frente, né, tipo o Linho, assim, que era corredor. Tinha mais uns meninos lá, eu não lembro o nome agora, mas todos eles, né, corria muito, então era muito ágil. E pegava a bola, nós fizemos 3-0 no primeiro tempo, tocando a bola ali atrás e tal, eles vinham marcar a gente ali, né? A gente fazia lançamento. Aí no segundo tempo, aí saiu o Caial, saiu uns outros mais lá, entendeu? E a gente ficou, né, assim, faltando, fez falta esses jogadores. Aí o Paulinho Daildo, que também jogou pelo Manufatura, fez 2 gols. Então o placar ficou 3-2, o mesmo placar de quando nós fomos campeão, né, lá no campo do Flamengo, contra o Manufatura, com Plácido, Dinheiro, Rosene, Parrão, e mais outros bons jogadores. Os treinadores que a gente acompanhou nessa trajetória toda aí, entendeu? Além de treinadores, foram sempre amigos da gente. Assim como o Picão, desde a época que eu comecei a jogar bola, sempre incentivava a gente. Depois veio o seu Emílio, lá no Operário, que treinava juvenil. Eu cheguei até jogar
treinar só no Operário, entendeu? E depois vem aí o Coramba, que era um excelente, aquele lá, sem comparação. Aí veio o Robertão, né? Robertão até lembro uma vez que eu estava meio mascarado e tal. Aí o Robertão chegou em mim, me deu um puxão de orelha. Aí eu, depois disso aí, ó, eu criei vergonha na cara e parei de ser aquela vedete que queria nome. Aí passei a jogar, entendeu? Aí depois veio o Pércio, que também era um amicíssimo da gente, muito bom, entendeu? Vou contar uma história do Pércio. Uma vez a gente estava jogando contra o Ribeiro Junqueira. Aí eu cheguei numa bola junto com o goleiro do Ribeiro Junqueira na época. Aí ele pegou a minha canela e cortou uma parte boa da minha canela, assim, entendeu? Aí começou a sangrar, aí eu saí do campo, fiquei perto do alambrado ali, né? Entendeu? Para alguém chegar e para poder me atender ali, me socorrer. Aí o Pércio reclamou: "Oh, por que você ficou lá? Entendeu? Você tinha que ter caído dentro de campo." A hora que ele viu aquele sangue derramando, aí nós fomos para o hospital. O Paulo Schell era o presidente na época. Aí fomos lá, aí levei vários pontos na canela, entendeu? Aí depois ele pediu desculpa. E outra coisa também do Pércio. Pércio chegou pra gente, nós ganhamos o primeiro turno do campeonato, em 1980. Aí relaxamos. Aí perdia alguns jogos e tal, e no último jogo foi contra o time lá de Laranjal. Aí o Pércio falou: "Ó, vocês criam vergonha na cara, volta a treinar, entendeu? Porque a gente vai disputar um campeonato." E o Paulo Schell falou comigo, falou com a turma lá: "Esse jogo vai ser o primeiro jogo contra o 1º de maio de Miraí. E vai ser no nosso campo. E nós temos que ganhar esse jogo. De qualquer forma nós temos que ganhar, porque senão nós vamos perder o campeonato." Aí voltamos a treinar, entendeu? Perdemos o último jogo lá pro Laranjal, entendeu? Voltamos a treinar e depois nós fomos campeões.